Chegou a hora de passar a régua na década passada. Salve, salve nação americana, eu sou o Alisson Fernandes e você está no canal Sou Deca. Hoje vamos montar uma seleção aqui dos jogadores da década passada, né? Estamos iniciando agora uma nova década, lembrando que a década passada ela vai de 2011 até 2020, muita gente confunde, acha que é de 2010 a 2020, mas não, é do primeiro dia de 2011 ao último dia de 2020. Então, fiz um apanhado disso aí, busquei ali alguns jogadores para a gente montar aqui uma seleção. Não é uma lista 100% fechada, a nossa ideia aqui é conseguir semear aí a discussão para que todo mundo opine. É claro que vai ter polêmica, é claro que vocês vão concordar com alguns nomes e com outros não, mas a ideia é justamente a gente discutir essa última década do América. Para mim foi uma década muito importante. Tivemos aí dois títulos importantes, um Campeonato Mineiro em cima do Cruzeiro e do Atlético, com uma conquista na final muito interessante, 2016, e a Série B de 2017, tendo o Inter como rival, né? O Inter tinha um baita time ali disputando a Série B e mesmo assim a gente enfrentou e saímos com o caneco. E temos também o ano de 2020, um ano muito representativo na história do América, o América com uma campanha belíssima na Copa do Brasil, sua principal campanha na história, e também com a possibilidade de fechar o ano aí, fechar a temporada, na verdade, né, já que com esse adiamento foi para 2021, mas fechar a temporada, quem sabe, com mais um título da Série B. Então, temos essas três situações aí especiais ao longo dessa década e fomos repassando aí a lista de jogadores para buscar essa seleção. Acho que ficou interessante, quem concordar, comente aqui, quem discordar, comente também e bora lá para a seleção. Goleiro, acho que não tem muita discussão, mesmo com a forma que saiu, um pouco conturbada, mesmo com a torcida não tendo mais aquele carinho que já teve por ele, mas eu fiquei com o João Ricardo no gol. João Ricardo que chegou a disputar 5 temporadas pelo América e participou como protagonista dos dois títulos da década, tanto o Campeonato Mineiro de 2016 quanto a Série B de 2017. Então, para mim não teve dúvida. A gente teve ali o Neneca durante essa década, teve o Matheus, que é um goleiro hoje que faz sucesso lá em Portugal, mas que não jogou tanto tempo assim pelo América, então pro gol não tive dúvida, João Ricardo. Lateral direita temos um problema assim como na esquerda, vou falar daqui a pouquinho. De fato a gente percebe que o América ao longo da última década a gente não conseguiu acertar muito nas laterais, nossas contratações normalmente não funcionam, é um problema nosso que a gente tem que resolver. Mas para a direita a gente teve um cara que jogou um ano nessa década, só o ano de 2011, mas que foi muito importante e jogou muito bem, que é o Marcos Rocha. Marcos Rocha veio por empréstimo do Atlético ainda em 2010, mas em 2011 ele fez por merecer o lugar na nossa seleção. É o nosso lateral direito da década. Na zaga já foi uma situação um pouco mais complicada de decidir, porque para mim a gente teve 3 caras bem interessantes ao longo da década. Primeiro, a dupla Messias e Rafael Lima, os dois que conquistaram a Série B de 2017, mas teve um cara correndo por fora ali que foi o Vitor Hugo. Vitor Hugo que depois foi pro Palmeiras e no América teve uma participação muito boa. Vitor Hugo foi um zagueiraço jogando aqui, mas mesmo assim eu fiquei com Messias e Rafael Lima. Lembro muito bem de 2017, eu lembro que a gente ia para as partidas despreocupado, porque a gente sabia que tomar gol não tomava. O América passou aí várias rodadas sem sofrer gols, muito por causa das atuações de Rafael Lima e Messias. Então, para mim, não tem muita discussão, os dois formam a zaga da nossa seleção da década. Já para a lateral esquerda, foi mais complicado ainda. A gente não tem, ao longo da década, não tem ninguém que tenha chamado tanta atenção e feito por merecer um lugar cativo nessa seleção. Então tive que fazer uma escolha, e essa escolha foi complicada porque o cara que eu selecionei, eu sei que muita gente não vai gostar, eu mesmo criticava muito durante a passagem dele pelo América, as várias passagens. Mas para a lateral esquerda escolhi Danilo Barcelos, muito por ser tão representativo para o título de 2016. Ele que os 3 gols que fizemos contra o Atlético nas 2 partidas das finais
os 3 foram do Danilo. Então ali ele até inclusive pegou esse apelido de Danilo Matagalo, né? E para mim, por representar, por ser um cara que personifica ali aquela conquista de 2016, que foi uma conquista importante sim, a gente passava por um momento complicado, a gente tinha um time que não era tão forte, tanto que depois na Série A a gente viu a tragédia que foi, mas na base da superação a gente conseguiu vencer aquele título mineiro. E o Danilo simboliza exatamente isso, a superação. Ele que não era um cara, não é, ainda joga, né? Não é um cara de muita técnica, mas que na base da vontade conseguiu seu lugar aqui na nossa seleção. Pro meio-campo, aí a coisa ficou muito mais complicada, porque pro meio a gente tem várias opções. Eu decidi armar o time semelhante ao que é feito hoje, então com um volante e com 2 meias ali mais de ligação. Para essa posição de volante, temos muitas opções e boas opções. Fiquei bem na dúvida, acho que a escolha que eu fiz talvez vá desagradar alguns, mas ali os 3 que para mim mereciam, Thiago Santos, Dudu Pitbull e Zé Ricardo. 3 que para mim qualquer um desses 3 que fossem escolhidos aí para a seleção da década estaria bem representado. Mas eu optei pelo Dudu Pitbull. Muito pela quantidade de jogos, o Dudu Pitbull fez 7 temporadas pelo América, várias dessas temporadas dentro dessa década que a gente está analisando, e foi um cara muito importante num momento em que o América não vivia uma grande fase. Acho que o Zé Ricardo tem tudo para ter um teto no futebol muito maior que o Dudu, tem tudo para conseguir uma carreira muito mais representativa que o Dudu. Mas, pegando esse recorte da década e o quanto foi importante para o América nessa década, eu fiquei com o Dudu. Resolvi colocar o Dudu como volante. Os 2 meias, aí também a situação foi bem complicada. Tivemos aí alguns nomes interessantes. Destaco o Toscano, que pode ser encaixado ali, mas também como atacante, mas é um homem de frente ali interessante nessa década para o América. Destaco o Serginho, que fez ali uma boa temporada pelo América, mas pela quantidade de jogos não coloquei ele na seleção. E os 2 caras que eu escolhi, Juninho e Rodriguinho. Rodriguinho, vou começar por ele. Lá no início da década foi muito importante para o América. Rodriguinho teve aqui no início alguns problemas de adaptação, o extracampo dele não era lá o melhor possível, mas depois que colocou a cabeça no lugar, jogou muito pelo América, muito mesmo. Lembro de um jogo que a gente fez 5-0 com o hat-trick do Rodriguinho. Coisa rara da gente ver, né? Um jogador americano fazendo 3 gols na mesma partida é raro. Talvez esse do Rodriguinho tenha sido o último hat-trick do América. Já o Juninho acho que dispensa comentários, né? É um cara que chegou ao América um pouco desacreditado, a torcida durante muito tempo pegou no pé, e foi bacana que a gente acompanhou ao longo dessa década a evolução do Juninho, o quanto ele se tornou um jogador moderno. O Juninho hoje é o meio-campista que se encaixaria em qualquer clube, qualquer esquema tático moderno, porque ele consegue defender e atacar bem, chega como homem surpresa na área adversária. Então hoje ele é importantíssimo dentro do sistema do América e para mim já começa a escrever a sua história como um ídolo do América, então tinha que estar na seleção da década. Já pro ataque, posições de escolha fácil e posições de escolha difícil. Vou começar pela escolha fácil. Na ponta esquerda foi meio óbvio, acho que é uma unanimidade, dificilmente alguém vai discordar dessa escolha, que é o Richarlison. A maior revelação do América na década, um jogador que hoje é titular da seleção brasileira, é destaque na Premier League, chama a atenção dos maiores clubes da Europa, em breve vai estar vestindo a camisa de um desses maiores clubes da Europa, e no América teve uma temporada, mas que foi um espetáculo, tanto que quando saiu daqui, nós americanos já tínhamos certeza dessa trajetória do Richarlison. Isso não nos surpreende. Então fez ali uma dupla com o Toscano e conquistou o seu lugar na seleção da década. Acho que essa aqui ninguém vai discordar. Já para a ponta direita, a coisa ficou mais complicada. E eu fiz uma escolha aqui que eu acho que talvez vai ser a escolha mais contestada dessa seleção. A gente tinha algumas opções, eu vi algumas opções, mas nenhuma que fosse tão marcante assim para ter essa vaga cativa na ponta direita. Então tive que fazer uma escolha. Fiquei em dúvida entre Mateuzinho, Bruno Meneghel
que lá no início da década foi muito bem pelo América, o próprio Toscano, que poderia ser escalado ali, e Ademir. E eu escolhi o Ademir. Por mais que ele tenha feito algumas temporadas ruins de adaptação ali pelo América, mas eu escolhi muito pelo simbolismo desse que provavelmente é o melhor ano do América em sua história recente, que é o 2020. O Ademir, para mim, é o melhor jogador dentro do melhor ano da década. Por isso eu resolvi escalar o Ademir na ponta direita. Já para centroavante, tínhamos algumas opções, mas para mim também não cabe muita discussão. Escalei Fábio Júnior. Fábio Júnior jogou no América por 4 temporadas, foram 38 gols. Me lembro de um campeonato mineiro belíssimo que ele fez, se não me engano foram 13, 14 gols. E o Fábio Júnior era aquele cara que não era muito técnico, mas muito oportunista. E ele aproveitou muito da fase do nosso lateral direito da seleção da década, do Marcos Rocha. Então formaram uma dupla ali que era infernal. Marcos Rocha dando as assistências e Fábio Júnior concluindo para o gol. Então, para centroavante, para fechar aí a nossa equipe da década, Fábio Júnior. E para treinador? Para treinador eu vou deixar essa bomba para vocês. Acho que temos 3 ótimas opções, mas eu queria que vocês me dissessem aqui no comentário quem que vai comandar essa seleção da década. Temos Givanildo Oliveira, campeão mineiro em 2016 e, para mim, o maior treinador da história recente do América, mas resta saber se na década ele foi o mais importante. Segunda opção, Anderson Moreira. Anderson Moreira foi o treinador que nos deu o Campeonato Brasileiro de 2017 da Série B. Se hoje a gente joga de uma maneira moderna, tem muito do Anderson Moreira ali. Para mim, ele foi o cara que iniciou isso ali no América e depois a gente vem numa crescente. Terceira opção, Lisca. Ele que é o treinador atual do América, faz uma temporada brilhante, mas que ainda não foi coroada com um título. Resta saber se vai conseguir. Mas ele, Lisca, conseguiu levar o América a um outro patamar nacional. Nacionalmente, o América talvez nunca esteve tão em evidência. E isso é importante, isso credencia o Lisca a participar aqui dessa nossa enquete final. Então, deixa essa bomba para vocês, comentem aqui quem deve ser o treinador para comandar essa seleção da década. Givanildo Oliveira, Anderson Moreira ou Lisca? E vamos recapitular nossa seleção da década. No gol ficou João Ricardo, lateral direita Marcos Rocha, na zaga Messias e Rafael Lima, lateral esquerda ficou com Danilo Barcelos. Na volância, Dudu Pitbull, como meias de ligação, Juninho e Rodriguinho. No ataque, Richarlison, Ademir e Fábio Júnior. O que você acha dessa seleção? Esse time brigaria, por exemplo, por uma vaga na Libertadores, talvez, numa Série A? O que vocês acham sobre isso? Aproveitem para compartilhar esse vídeo com seus amigos americanos, mandem todos os grupos aí de americanos no WhatsApp, curtam esse vídeo, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos e deixa aqui o seu comentário sobre a seleção da década, o que você gostou, o que você não gostou, o que concorda, o que discorda. Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Valeu!